Bom dia, gente. E aí, como estão vocês nesse retorno aí de férias, né? Espero que vocês tenham brincado, tenham se divertido, espero que tenham descansado, certo? Continuamos aqui, né? De forma virtual, certo? Vocês de terceiros anos é uma situação bem complicada, né? Relacionada ao Enem, será realizado em janeiro. Mas espero que vocês busquem o estudo de vocês, busquem pesquisar, estudem, porque isso vai depender de vocês essa aprovação, beleza? Estou aqui torcendo por vocês, mas enquanto não chega essa prova, vamos continuar, né? Com nossas aulinhas e tal. Eu planejei uma aula hoje bem tranquila, bem relax mesmo. Vamos introduzir o capítulo 6 do livro de vocês, certo? Circuitos elétricos, corrente elétrica e resistores. A aula de hoje eu vou falar apenas de corrente elétrica, certo? Com os seguintes tópicos: corrente elétrica, sentido da corrente e efeitos da corrente. Só isso mesmo. No final eu coloco uma atividadezinha para vocês fazerem no Google Sala de Aula, certo? O que é corrente elétrica, né? Isso seria justamente a grande pergunta. Nós sabemos que todos os corpos é formado por partículas, por elétrons, né, por átomos. E esses elétrons, digamos assim, nos materiais ferromagnéticos, eles ficam com movimento aleatório, desordenado, certo? E quando eu coloco nas extremidades de um fio elétrico uma diferença de potencial, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles começam a ter um movimento ordenado devido justamente ao campo elétrico. O campo elétrico vai, de certa forma, é o responsável em organizar esses elétrons para fazer um movimento contínuo, um movimento ordenado, certo? Justamente isso seria o corrente elétrica, a corrente elétrica, ok? A corrente em si, ela tem o sentido da corrente, ela pode ser o sentido real e existe o sentido convencional. O que é que nós sabemos em si? O sentido real é que os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo, ok? Mas de forma convencional, de forma, se tem um trabalho, um estudo, digamos assim, considera-se, certo? Considera-se que são as cargas positivas que se deslocam do lado positivo para o polo negativo, ok? Mas lembrando o seguinte, é apenas sentido convencional, viu, gente? Eu não estou afirmando que as cargas positivas se deslocam até negativo, ok? É o sentido convencional, o sentido real. O real é negativo para o positivo. Tudo bem? Essa aqui é a grande diferença do sentido real para o sentido convencional. Certo? No livro de vocês tem um pequeno temazinho, um estrofe que ele explica direitinho também. Você pode fazer pesquisa mais aprofundada também sobre essa diferença de sentido real e sentido convencional dos elétrons, certo? Tudo está relacionado também às cargas portadoras de elétrons, né? Certo? Quais são os efeitos dessa corrente? Ficou um pouco pequeno, né? Mas os efeitos são o quê? O efeito térmico, justamente os efeitos térmicos que é utilizado em ferro de passar, chuveiro elétrico, efeito magnético, certo? Por que efeito magnético? Porque a corrente elétrica ela produz ao seu redor um campo magnético. Justamente nós vemos isso aí quando nós estudamos a lei de Faraday, certo? E esse campo magnético, quando você se aproxima de algum outro objeto que trabalha a campo também, ele vai modificar esse campo, tipo uma bússola. Se eu passar uma corrente elétrica perto de uma bússola, a orientação da agulha da bússola vai se alterar, ela vai se modificar, ok? Também tem o campo, o efeito
fisiológico. Okay? Ou seja, que seria isso aí? Seria a passagem de corrente em um ser vivo. Certo? Quando uma criança ou algum adulto mesmo pega um choque, isso é um efeito fisiológico. Certo? Esse efeito, essa causa, ela pode ser para o bem como pode ser para o mal, ok? No caso as pessoas quando fazem um exame para tá com parada cardíaca, né? Eles utilizam justamente o desfibrilador, justamente para ajudar isso, para reativar os músculos do coração, ok? A corrente no corpo humano atinge principalmente os músculos, né, o sistema muscular e o sistema nervoso do corpo, ok? Também tem um efeito químico. Esse efeito químico relacionado muitas vezes para quando utiliza reações químicas, coloca corrente elétrica em produtos químicos e devido a essa reação eu consigo eletrólise, não é isso? E eu utilizo isso mais para cobrir materiais, recobrimento de metais, digamos assim. E o efeito luminoso, que todo mundo já conhece, suas casas têm as lâmpadas, né? Justamente isso aí é o efeito luminoso da corrente, certo? O efeito térmico também é chamado de efeito Joule, certo, gente? Temos aqui os exemplos: térmico, Joule, químico, magnético, luminoso e o fisiológico. Tudo bem? Professor, qual vai ser a atividade? A atividade vai ser o seguinte: você vai no Google Sala de Aula, eu vou colocar o tema lá, vou lançar a atividade para vocês. Vocês vão lá, vão colocar um exemplo do dia a dia de vocês de cada um desses 5 efeitos. Térmico, coloque lá, ferro de passar. Químico, coloque lá se você conhece, estude, pesquise. Magnético, luminoso e fisiológico. Esses 5 efeitos aí eu quero um exemplo de cada um, ok? No Google Sala de Aula. Lembrando que as atividades estão marcadas até sexta-feira, certo? Às 23 horas. Obrigado. Bons estudos e até a próxima. Valeu, gente.